Olá, boa noite a todos. Aqui é o professor João Batista Lázari. Estamos prestes a iniciar a nossa live de hoje, em companhia com o professor Carlos Alberto Pereira de Castro. Vamos falar sobre benefícios por incapacidade. Tema sempre muito importante, tema que tem um volume muito grande de demandas, tanto na via administrativa quanto na via judicial. E aí vem a situação de como fazer para a concessão desses benefícios. Nós estamos num momento que também temos a possibilidade de também obter o benefício sem a perícia na via administrativa. E nós vamos falar disso como uma forma de também agilizarmos essa concessão. Como é o procedimento para isso? De que maneira nós poderemos, então, obter essa concessão na via administrativa sem passar pela perícia, em que hipóteses isso é possível. Temos aspectos polêmicos, por exemplo, depois da emenda constitucional 103, o aspecto da contribuição mínima para a manutenção da qualidade de segurado e da contagem como tempo de contribuição desses períodos. Hoje já nós temos decisões recentes entendendo, por exemplo, que no caso do segurado empregado, empregada doméstica, trabalhador avulso, pelo conceito do que é o salário de contribuição, pode ter contribuição abaixo de um salário mínimo, pela característica do trabalho, muitas vezes que não é durante o período todo, e ao mesmo tempo manter a qualidade de segurado, contar o período também para fins de carência e garantir o benefício previdenciário. Então, esses são alguns aspectos relevantes no dia a dia das demandas. Hoje mesmo consultava o relatório em números do CNJ e os dados são impressionantes no sentido de que nós temos um volume de processos hoje que são ajuizados ainda no INSS, continua sendo o maior demandado no âmbito da justiça, não só federal, mas no âmbito nacional, é o ente com maior demanda no âmbito do judiciário. E até os números mostram que nós temos mais de 4 milhões, com aproximadamente 4 milhões e 300 mil processos novos no último ano. Isso representa, na verdade, se a gente pegar por dia útil, aproximadamente 18 mil processos novos a cada dia contra o INSS. Então, a gente percebe o quanto isso representa no âmbito do judiciário, no âmbito das demandas que são propostas contra a Previdência Social. Então, tudo isso nós temos, de uma maneira, a considerar na hora de preparar uma demanda, na hora que a gente pensa na propositura de demandas no âmbito previdenciário. Um alto volume, uma demanda que muitas vezes também acaba demorando um tempo de tramitação em virtude também do que se avoluma de processos, mas o importante numa demanda previdenciária é também ter um bom requerimento na via administrativa, ter a análise dele para depois a propositura da ação judicial ela se dá da melhor forma e também para se ter um êxito de forma mais pontual. Então, feitas essas considerações iniciais, Carlos Alberto
está aqui conosco. Boa noite, professor Carlos Alberto. Boa noite, meu caro amigo, professor João Batista Lázaro. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação reencontrá-los aqui para essa nossa Open Class, né? O João já estava aqui fazendo um aquecimento, né, um brainstorm a respeito das grandes dificuldades que os segurados têm nessa matéria, né? Benefício por incapacidade abrange mais da metade das ações que tramitam na justiça envolvendo benefícios. Esse número de 4 milhões, nós temos ainda que considerar todos aqueles que, por uma razão ou outra, não conseguem sequer acessar o Poder Judiciário, né? Então, nós temos que considerar aí, às vezes, a própria questão da negativa do benefício na via administrativa, em que o segurado se contenta, se conforma, não é? Com a situação e, com isso, penso, né, acredito, né, João, que haja uma demanda reprimida ainda maior do que essa, né? Então, é realmente algo que todos nós que temos um apreço pelo direito previdenciário, pelas questões relacionadas aos direitos fundamentais, especialmente os direitos sociais, temos que estar sempre atentos, né? Fazer uma abordagem disso sempre, de vez em quando, buscar novas questões ou revolver aquelas questões que já conhecemos, mas sempre tentando trazer um novo olhar. Vejam essa dificuldade agora. Ô, Carlos, só um instantezinho, você não consegue abrir o seu vídeo para que a gente possa lhe enxergar não também? abriu? Deixa eu ver. Não. Agora foi? Não. Não. É que aparece como estando aberto. Está aparecendo, tu está te mostrando como tal? Eu vejo a nós dois. Tá, então tá ótimo. Você está vendo nós dois, tá também. Só nos avise aí se por acaso só estiver no áudio. O pessoal da assistência aí, se der o feedback aí que estamos ambos sendo vistos, então está tudo certo. Não é? Mas então, é um fenômeno atrás do outro, não é? Seja a questão da alta programada, seja a questão do programa de revisão dos benefícios de longa duração, ali o pente fino, sejam problemas ligados à própria prova pericial. Então, na verdade, é um conteúdo muito vasto, não é? A gente pensa aqui, eu e o João pensamos num curso de relativa curta duração, né, 2 encontros, mas com material didático complementar, de modo a abordar essa temática de uma maneira objetiva, né, sempre com esse conteúdo com a finalidade mais prática possível, não é? Porque teoria, sim, é necessária, mas no momento do frigir dos ovos, no momento em que a demanda está lá para ser colocada ou apreciada pelo Poder Judiciário, é necessário termos alguns detalhes, aí, aquela sintonia fina que muitas vezes faz a diferença em favor daquele que busca o seu direito, não é, João? Isso, muito bem. É exatamente isso. E eu aqui, analisando essa temática, e uma das questões que nós gostaríamos hoje de tratar, e talvez seja esse o início, para a gente poder fazer uma abordagem já. Qual é a forma, Carlos Alberto? Gostaria que você começasse a falar, depois eu falo sobre, complementarmente, de outro tema. Em que hipóteses pode ser dispensada a perícia para obter o benefício na via administrativa? Ou seja, em que hipótese o segurado pode ter acesso ao auxílio por incapacidade temporária na via administrativa, sem passar pela tradicional perícia médica por parte da Perícia Médica Federal. Nós sabemos que é um procedimento que foi agora regulamentado no mês de julho, com a última regulamentação que teve, de 2023, porque a demora na realização de perícia era muito grande. Mas aí vem um ponto. Quais são as hipóteses em que o segurado, diretamente, ou com advogado, com auxílio de alguém que possa lhe prestar esse auxílio, pode requerer
esse benefício sem passar pela perícia, o que deve apresentar de documentação e de que forma isso deve ser encaminhado. Então, eu quero lhe provocar a respeito dessa temática, porque é um tema bastante novo e que a gente conta que, com isso, as filas nas perícias sejam reduzidas. Sim. É um procedimento que teve início lá na pandemia, não é? Esse da tentativa de redução da necessidade da perícia presencial, não é? Então, lá, ainda dentro da pandemia, com as agências fechadas, então se fez o primeiro projeto, né, o projeto piloto disso, com ainda uma certa timidez, não é? Porque os benefícios tinham que ser concedidos apenas num lapso temporal muito curto, né, de no máximo 90 dias, não poderia ser postulado em caráter acidentário, então um auxílio por incapacidade temporária de origem laboral, não era possível fazer sobre esse procedimento e então havia uma série de questões. E ainda no início tinha aquela questão de que isso era adiantado um salário mínimo, mesmo que a pessoa tivesse direito a mais. Não é? Agora, bem recente, né, então, como o João mencionou, em julho, houve uma nova regulamentação dessa matéria, ampliando sobremaneira essa possibilidade, né, do requerimento pelo aplicativo, né, pelo meu INSS, através da apresentação pelo segurado, né, feito ele, inserido ele o seu login e senha, né, um requerimento de benefício por incapacidade comum ou acidentário, tanto faz. Depois eu tenho que fazer só esse comentário ali, né, do acidentário, qual é a particularidade que entra além, com a apresentação da documentação médica, né, relacionada à sua incapacidade. Naturalmente, uma incapacidade que supere os 15 dias, né, para o trabalho. E essa documentação, então, tem que ser acostada na forma de PDF e encaminhada ao INSS por esse procedimento. Então, recebe o INSS via aplicativo essa documentação e analisa. Não é? E vejam, agora já não mais com aquele prazo tão exíguo. Então, incapacidades de maior duração podem ser analisadas também, desde que haja, por parte do INSS, o entendimento de que a documentação é suficiente, ela supre a identificação de uma incapacidade laborativa. Não é? Na parte relativa ao acidente de trabalho, nós temos só que observar que o segurado, ao fazer o requerimento, ele tem que apresentar também uma CAT. E aí vocês vão dizer assim, bom, mas se o empregador não emitir a CAT, como é que faz? A normatização da matéria não faz referência a ser necessariamente uma CAT emitida pelo empregador. E aí temos que lembrar como é que a lei de benefícios trata do assunto. Né? Então, ela diz que, na ausência da emissão pelo empregador, podem fazê-lo o próprio segurado, o médico que o assiste, seja ele um médico de um órgão público, né, do Sistema Único de Saúde ou não, algum dependente, algum parente dele, o próprio sindicato da categoria. Então, essas CAT, na nossa concepção, suprem esta exigência para que o benefício postulado seja um B91, né, como a gente costuma chamar. Vai naturalmente entrar, talvez, numa análise um pouco mais delicada, porque aí envolve o aspecto do nexo de causalidade ou com causalidade, que o perito é obrigado a efetivamente fazer essa averiguação. Essa é uma das críticas que sempre fizemos, né, João, a respeito da perícia, a falta de uma análise caso a caso da situação de nexo de causalidade, quando o segurado não tem condições, mesmo que às vezes assistido por um profissional, ele não tem condições de dialogar com o perito sequer
sobre questões técnicas aí que envolvem, evidentemente, a medicina do trabalho, né? A questão do nexo de causalidade, com causas, etc. Então, havendo a CAT, presume-se-á que a intenção do trabalhador, do segurado, é a obtenção de um benefício acidentário. Evidentemente, para aqueles que fazem jus a ele, segundo o INSS, empregados, urbanos, rurais, domésticos, trabalhadores avulsos, segurados especiais, não mais do que esses, né? E um aspecto aí naturalmente interessante é que nós vamos ter com isso uma redução significativa da necessidade de perícias presenciais. E isso veio complementado numa portaria ainda mais recente ainda, e que hoje nós conseguimos verificar, que vai importar os dados pessoais a partir do cadastro que temos todos nós na Receita Federal, ou seja, pelo nosso CPF. Então, nós precisamos ver agora como é que isso vai ser operacionalizado na prática, não é? Porque temos o meu INSS e temos o acesso pelo GovBR, que faz esse cotejo, né? essa correlação com os dados da Receita Federal. Não é? Então, tudo para... inclusive, isso está expresso na norma de hoje, na portaria que saiu hoje, para facilitar o acesso. Né? Então, vamos aguardar para ver o que efetivamente acontece. De todo modo, é de bom alvitre. Isso não significa que o benefício vai ser deferido. Né? Se houver, por parte do perito, uma análise no sentido de que a documentação não é clara o bastante, esclarecedora para ele, de que há uma incapacidade, então ele pode chamar a perícia presencial. Então, de todo modo, a tendência é que haja bem menos perícias, desde que isso seja realmente oportunizado e utilizado pela população, né, pelos segurados. João. Muito bem, Carlos Alberto, obrigado aí pela explicação. Quero aproveitar aqui, estou vendo alguns alunos nossos entrando, cumprimentando a todos eles que estão aqui nos acompanhando. Também dizendo que depois essa nossa live vai ficar disponível também para acesso no YouTube, do Notório Saber, podendo também ser vista em outro momento. É interessante esse tema, Carlos, vocês comentando. Antes de nós começarmos nosso encontro aqui, eu, por curioso, né, peguei e acessei o meu INSS e tentei fazer a simulação de um requerimento de benefício por incapacidade para verificar se abria essa possibilidade, então, de fazer somente com encaminhamento da documentação. E isso está tudo direitinho no meu INSS, dá para protocolar, evidentemente que eu não fui até o final, né? Mas abri até a última página que dava para ver exatamente todo esse procedimento descrito, que é atualmente a portaria conjunta MPS-INSS 38, de 20 de julho de 2023, e, por último, a portaria que Carlos Alberto citou agora, que foi publicada no dia 16 do 10, então, ela é de 16, que é a portaria conjunta da presidência do INSS e da Secretaria do Regime Geral de Previdência Social, também do Ministério da Previdência Social, que é, então, a número 37, de 16 de outubro de 2023, também tratando dessa temática. Então, é uma das questões que nós temos hoje, e com isso a expectativa é que diminua a fila justamente na questão das perícias, que é um dos pontos mais, assim, vamos dizer, caóticos hoje da Previdência Social, porque os benefícios, no caso, benefícios temporários de incapacidade, já representam 50% ou mais dos requerimentos que são apresentados à Previdência Social. E quando a gente olha nos índices também de ajuizamento, está lá em primeiro lugar a benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, agora auxílio por incapacidade temporária. Na sequência está a aposentadoria por incapacidade permanente.
depois nós temos outros também, como aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, e também a questão do benefício que nós temos também ainda, que é o BPC, que também demanda um grande quantitativo de ações que envolve, na maioria das vezes ainda no BPC, o benefício envolvendo as pessoas com deficiência, que também envolve perícia médica. Então, tudo que envolve a perícia médica tem provocado um grande nível de discussão. E aí a gente, quando vai para a via judicial, e é outro ponto que eu queria entrar agora, normalmente são dois pontos que a gente tem em discussão. Um ponto é a questão da incapacidade propriamente dito, e o outro ponto é a questão da prova da qualidade de segurado no momento da data de início da incapacidade, o cumprimento de carência quando não for benefício decorrente de acidente do trabalho, doença do trabalho ou daquelas doenças graves que dispensam a carência. E isso tudo, quando vai para a via judicial, esse é um ponto importante, que deve ser levado à prova não apenas a discussão especificamente de ter ou não incapacidade numa demanda como essa, mas na propositura da ação judicial também deve-se fazer prova da qualidade de segurado, né, no momento da data do início da incapacidade. Então, previamente à data do requerimento na via administrativa, tem que se provar que naquele momento existia a qualidade de segurado, seja porque estivesse contribuindo, seja porque estivesse no período de graça, daqueles períodos de graça do artigo 15 da Lei 8.213, que então quem para de contribuir tem mais 12 meses, se está em desemprego acrescenta mais 12, podendo chegar a 24, e se já cumpriu 120 contribuições sem perda da qualidade de segurado, pode chegar até 36 meses, o período de graça para manutenção. Então, muitos segurados, às vezes, pensam que não têm direito ao benefício por incapacidade porque estão desempregados, porque não estão contribuindo no período mais recente e esquecem dessa situação. E, portanto, poderiam, sendo esclarecidos, buscar essa prestação que lhe é devida naturalmente pela manutenção dentro do período de graça dessa qualidade segurada. Então, esse ponto é bem importante na hora também de entabular a petição inicial. No nosso curso, nós vamos também mostrar modelos de petições iniciais, e esses são pontos importantes. E nós temos também, muito relevante, que a petição inicial agora ela tem novos requisitos que foram acrescentados a partir do ano de 2022, com a mudança que teve na lei de benefícios. Então, nós temos agora uma série de requisitos a serem cumpridos com base na lei 14.331 de 2022, certo? Então, a petição ajuizada para benefício por incapacidade, ela se tornou uma petição mais complexa, não é mais como era no passado, e bastava apontar a incapacidade e qualidade de segurado e cumprimento de período de carência. Agora não, agora tem que se mostrar também um cotejamento de por que quando nós temos o laudo médico, aquele laudo ele não está adequado, por que tem de não que não está batendo naquele laudo, por que aquele laudo não deve prevalecer e deve prevalecer, sim, o atestado, eventualmente, que a pessoa tem, ou o laudo que ela tem. Agora, dentro desse aspecto, mas nós vamos ter agora uma nova realidade, que esses indeferimentos que surgem sem o laudo pericial, né? Então, aí também, nessa hipótese, nós vamos ter que ver se esse indeferimento se deu por aspectos formais. Pode ser que o indeferimento ocorra por aspectos formais, então a discussão, até mesmo, pode se levar para esse outro campo. E outras questões que é sempre importante é que, na
na verdade, nós temos, para o efeito de incapacidade, coisa julgada no sentido de que, quando há um agravamento da doença, pode ser repetido. Assim como na via administrativa um benefício indeferido, ele depois pode ser novamente apresentado um requerimento. E aí até nessa nova regulamentação, depois de 15 dias agora está sendo colocado, que pode ser repetido. E no âmbito judicial, quando se tem até uma ação já julgada, aí vem o cuidado. Ao apresentar uma nova demanda, o cuidado para não ser uma repetição da anterior. Então, esse é um outro cuidado que tem que se ter na petição inicial, ou seja, como demonstrar que não há coisa julgada? O que tem que ser demonstrado para que caracterize uma nova causa de pedir? Aí vem, então, a questão do agravamento da doença, ou outra doença, às vezes diferente, às vezes ele pode ter pedido por um problema cardíaco, agora ele está com um outro problema de outra natureza, que leve à incapacidade. Tem que avaliar a questão de ter ou não litispendência, então esse também é um ponto importante no aspecto de, quando já existir eventualmente uma ação em andamento, é possível propor outra? Até pode ser proposta. Se está em discussão há um indeferimento por um motivo, e daqui a um pouco teve um novo requerimento por outro motivo, e surgir uma nova discussão por fato novo, pode-se ter duas demandas, e aí, então, não há litispendência. Mas todos esses aspectos têm que ser cuidados na hora da propositura da demanda judicial. Então, por quê? Porque a petição inicial hoje, do requerimento do benefício por incapacidade, além desses cuidados da impugnação do laudo, da perícia médica, da prova de inexistência de coisa julgada, da inexistência de litispendência, há que se provar também com provas, com documentos, a existência da incapacidade, para depois também se fazer a perícia médica. E aí eu quero levar essa discussão a respeito e provocar novamente o meu amigo Carlos Alberto sobre a questão da perícia médica. Que cuidados e o que se deve questionar, que tipo de quesitos ao perito e que provas o segurado deve levar quando ele vai se submeter a uma perícia no âmbito judicial? Isso, então, João, é bem o ponto-chave, né, das ações, né? Claro, tirando essas questões formais e de outros pressupostos que não a incapacidade, a gente depois fala um pouco disso, mas normalmente o cerne da questão é a prova da incapacidade, e essa prova é pericial, ela não tem como fugir disso, né? Então, antes, no entanto, da própria perícia, né, propriamente, é necessário calçar, vamos dizer assim, né, essa demanda da maneira melhor possível. E isso se faz com uma documentação robusta. Então, a gente sabe que muitas vezes o segurado, quando vai requerer o benefício no INSS, ainda não está assessorado, não está ainda com o patrocínio de um advogado ou advogada, e muitas vezes ele falha nesse aspecto, né? Ele traz, então, pouca documentação, ou nenhuma documentação, enfim, ele não sabe como lidar com isso lá na perícia junto ao INSS. Né? Então, quando chega na via judicial, nós não podemos continuar nesse mesmo ponto. Não é? Na via judicial, quando o perito vai se debruçar sobre o processo, é necessário que haja já uma quantidade de documentos, de provas, aptas a depois serem cotejadas com o exame pericial. E até nesse momento, né, então, a importância da quesitação, né, dos quesitos que têm que ser formulados. Então, vejam, um documento que é fundamental, e isso não é dito por nós, é dito pela própria medicina do trabalho, é o prontuário médico do indivíduo. Então, o prontuário, ele traz ali o histórico
tanto profissional quanto de incapacidades e fenômenos que surgiram. Então, lembrando o que é o prontuário, todos nós já consultamos um médico na vida, né? Então, quando a gente chega lá, se queixa, né, de alguma coisa. Né? Então, está doendo aqui, está doendo ali, e estou com febre, não consigo fazer tal coisa. Né? Então, o médico vai redigir no prontuário as nossas queixas. Né? E depois vai fazer a anamnese e vai também no prontuário identificar o que ele fez de exame e qual o diagnóstico que ele fez. Então vejam, essa é uma prova pré-constituída, né? Ou seja, uma prova que ela é, usando lá um texto que é assombrante lá da Lei de Benefícios, né? Uma prova contemporânea dos fatos a serem provados. Né? Então, a prova contemporânea, no caso da incapacidade, é o prontuário. O médico vai dizer lá no prontuário, né? O paciente chegou se queixando de tal coisa, fiz o exame, identifiquei doença tal. Atesto incapacidade de tantos dias. O atestado é só a ponta do iceberg, é só o final desse negócio todo. Mas, vejam, o atestado não vem com essa narrativa. Ah, mas eu posso pedir um parecer ao médico. Mas o parecer já não é pré-constituído. O parecer, via de regra, vai ser feito, vamos lá, a pessoa teve uma incapacidade lá em 2021, né? E entrou com requerimento do INSS, o INSS negou, e de tal modo que a pessoa só procurou o escritório tempos depois. Agora, então, você pede àquele médico que atendeu ele lá em 2021 para fazer um parecer. Não é pré-constituído, porque ele vai assinar agora. Ele não tem como pré-datar, né? Ele botar a data anterior. Ele vai ter que assinar com a data de hoje. Mas o prontuário está assinado lá atrás. É um documento que é do paciente, é nosso. Toda vez que você vai ao médico, você tem lá um prontuário. Aquele prontuário é seu, é meu, é do João. Não é? E ele pode fazer uso, não só pode, como deve fazer uso desse prontuário nessas situações. Esse é o primeiro aspecto, o prontuário, né, como elemento-chave de prova, né, para cotejo com a perícia. Por quê? Porque grande parte das vezes, o fenômeno que acontece na prova pericial, mais grave e que se repete, é a pergunta se o indivíduo está incapaz e desde quando. Às vezes, o perito, não estando lá, imbuído daquele intuito de auxiliar a justiça, responde o seguinte: olha, hoje ele está incapaz, ou hoje ele está apto. Para trás disso eu não sei dizer. O para trás disso, não é o prontuário. É o prontuário. Então a pergunta não é só essa, à vista do prontuário, à vista dos exames, à vista da documentação juntada aos autos e desta perícia que está sendo feita agora judicialmente. Há uma incapacidade, é possível dizer que essa incapacidade permanece ou ela cessou, porque ele vai ter que negar aquele prontuário, se ele for dizer que não havia incapacidade lá atrás. É mais provável que ele responda sim, havia uma incapacidade lá atrás, porque ele não tem elementos para negar aquilo que o médico lá atrás disse, num prontuário. Né? Quase uma presunção, né, de que o que ele diz ali é verdade, porque não tem porquê ele fraudar o prontuário médico. Né? Então vejam, há uma robustez nessa prova que deve ser explorada no momento da quesitação. Então, na perícia médica, que é o exame que tem que ser feito, é aquele que, né, é a medicina que tem que cuidar, feito o exame, então o perito vai responder os quesitos. Para isso também é interessante lembrar que existe uma recomendação, né, João, do CNJ em conjunto com a AGU e o INSS, lá do ano de 2015, em que foi produzido um procedimento e um rol de quesitos, a gente vai colocar isso no material complementar, né, João? Que é para ações que envolvem benefícios por incapacidade. Então, ali há algumas recomendações interessantes de serem lembradas, por exemplo, a possibilidade de adiantar a perícia judicial
a própria citação do INSS, ou seja, o INSS já seria citado para responder à demanda já com a perícia realizada, mas é claro, tendo ciência dela, podendo se manifestar. Mas de maneira a que essa perícia não se protraia no tempo, não se alongue demais, porque a gente sabe que a demora na realização do exame pericial em juízo muitas vezes vai trazer uma característica, uma situação de saúde do trabalhador que não é aquela do momento em que ele fez o requerimento do benefício administrativamente. Então, pode ser que num trabalho, por exemplo, numa atividade repetitiva, em que há uma inflamação de tendões, se ele fica muitos meses parado, né, então a tendência é que essa inflamação ela reduza. E aí, no momento da perícia, pode ser até que ele não tenha mais os sintomas e o perito possa até dizer que ele está apto. Mas o ponto não é no dia da perícia, hoje, dia 17 de outubro de 2023. É quando ele fez o requerimento lá atrás, é no início da incapacidade. Então, eu preciso saber se lá, quando ele fez o requerimento, então, ele estava com essa enfermidade, sim ou não? E como é que ele responde isso, o perito judicial? À vista do prontuário. À vista do prontuário, à vista dos exames. Não é? É isso, né, que é um ponto aqui, a meu ver, que a gente vai poder explorar bem no curso, junto com os quesitos, junto com, né, essa questão dessas recomendações que vêm nesse documento conjunto que foi lavrado, então, já há alguns anos, já 8 anos atrás, mas eu tenho para mim que não é tão conhecido assim. Não é? Até seria curioso aqui saber, né, daqueles que estão aqui nos assistindo ao vivo, quem conhece essa recomendação conjunta CNJ, AGU e INSS número 1 de 2015. E, curiosamente, ela é número 1, mas é de dezembro. Quer dizer que naquele ano de 2015 não teve nenhuma recomendação e aquela foi a primeira, já foi em dezembro. Mas foi uma iniciativa, a meu ver, muito interessante. Pena que não tenha sido tão divulgada, tão disseminada, porque tem ali muita coisa interessante. Não é? E depois, no campo acidentário, que a gente também tem que comentar aqui a relevância, o retorno da relevância, ou uma nova relevância da questão acidentária, nós temos ainda que observar a questão da metodologia de análise do nexo de causalidade. Não é? Porque há peritos que não observam as normas técnicas da medicina do trabalho para fazer essa análise de nexo causal com causal. E aí a gente tem que explorar isso em quesitos e eventual impugnação, porque a metodologia na ciência corresponde à certeza do procedimento para achar o resultado. A ciência médica também tem metodologia. E a metodologia reconhecida mundialmente para análise de nexo de causalidade passa por um ITER, passa por um modus operandi. E será que o perito faz isso? Eu lhes respondo de antemão, grande parte não faz. E será que isso é impugnado? Grande parte das vezes, sim. Mas será que com os argumentos corretos? Então, a gente vai trabalhar isso. Vamos pensar, estudar, refletir sobre esses argumentos. Não é? Porque, muitas vezes, é necessário que seja dito ao órgão julgador algo que ele talvez também não tenha observado. Então, aquela ideia de que a prova pericial ela é insofismável, não é? Nós precisamos também quebrar um pouquinho disso, né, João? Exatamente. Então, aproveitando, já que Carlos Alberto citou o aprofundamento que nós faremos sobre esse tema, dominando os benefícios por incapacidade, o link para poder, quem tiver interesse em aprofundar essa temática, é o do notoriosaber.com.br. Lá está disponível esse curso que vai ser ministrado ao vivo. O primeiro encontro será no dia 31 de outubro, das 19h30, ou das 19 horas, melhor, até as 21h30, e depois o outro encontro no dia 8 de novembro. Algumas dessas temáticas, só para entender o quanto esse tema
embora aparentemente simples, mas guarda bastante complexidade. Nós vamos tentar diferenciar, porque nós temos a questão da diferença entre o benefício natureza comum e o acidentário, principalmente quando é sem trabalho, porque aí nós temos a discussão também, principalmente na aposentadoria, sobre a questão do cálculo deste valor do benefício, que é uma outra temática importante, inclusive com decisões já que reconhecem inconstitucionalidade do cálculo da aposentadoria previdenciária, de seguir aquela regra do artigo 26 da emenda constitucional 113, ser 60% aos 20 anos do homem, aos 15 da mulher, mais 2%, quando, na verdade, há um discrimine em relação à aposentadoria decorrente do acidente do trabalho, que ela é independente do tempo trabalhado pelo segurado, de 100% do salário de benefício. Isso foi decidido pela turma regional de uniformização do TRF da 4ª Região como inconstitucional. Nós temos várias decisões também em tribunais, em outras turmas, e a TNU também está se debruçando nessa matéria em representativo de controvérsia. Nós temos, então, a questão da carência, que é outra temática muito importante, principalmente agora, com essa mudança da contribuição mínima, que nós vamos ter decisões que vamos apresentar em caso de trabalhadores que contribuem abaixo do mínimo em determinadas hipóteses, que não perderia a qualidade segurada e contaria também para efeito de carência quanto à inconstitucionalidade da regulamentação do decreto. Nós vamos falar, então, da questão da emissão da CAT, que o Carlos Alberto já comentou, mas é importante. E aí também tem muito disso, né? Às vezes a pessoa quer mudar a espécie de benefício, foi concedido como natureza previdenciária e quer transformar em natureza acidentária, para esse aspecto não só de melhoria do cálculo da aposentadoria, mas como também, em caso de benefício temporário, para a estabilidade que a CLT, que a própria 8.213 garante, que mais 12 meses após a cessação do benefício. Então, esse é um ponto importante nessa relação trabalho e previdência. Também esses aspectos serão tratados em relação a isso. Então, a questão também, como é que fica o contrato de trabalho, quais são os efeitos em relação ao aspecto trabalhista. Nós temos sempre a questão também da alta programada e a necessidade de novo requerimento. A quem perde, deixa de fazer o pedido de prorrogação, como deve proceder nessas hipóteses, é um tema também muito importante. Também quando a Previdência chama para revisão de benefícios, e o benefício já concedido, muitas vezes com decisão judicial, alguém está em aposentado por decisão judicial, né, ou está no benefício temporário por decisão judicial, como é que pode ser cancelado? Pode ser cancelado durante o processo judicial. Muitas vezes o benefício não foi nem implantado ainda. A TNU tem representativo de controvérsia determinando de forma clara qual é o prazo mínimo que o benefício pode ser revisto na via administrativa e tem que passar primeiro por uma implantação para depois poder passar por uma revisão para permitir também o pedido de prorrogação. Todas essas questões, esses pormenores, nós vamos tratar também de uma forma bastante importante. Também a análise de casos concretos, de casos práticos do dia a dia, de pessoas que buscam a concessão de benefício por incapacidade, e aí nós vamos ter condições de analisar, inclusive, o aspecto da quesitação da perícia, né? Porque a prova pericial ela é muito importante. Aí tem discussões, a questão de ser especialista ou não ser especialista naquela determinada enfermidade para fazer a prova, a perícia em juízo, né? Nós temos essa discussão muito grande, nós temos situações de segurados que têm mais de uma situação que pode gerar a incapacidade, não seria apenas uma, e aí tem a questão do especialista em perícia médica, tem médico especialista, por exemplo, que é o cardiologista, tem o médico
do trabalho, tem o médico que é o oftalmologista, tem o psiquiatra. Será que todos os médicos podem fazer a perícia em todas essas situações? Ou tem situações que os tribunais entendem que deve ser complementada a perícia, feita outra perícia em determinadas enfermidades, já que não pode ser feita por um médico generalista? Então, são aspectos do dia a dia que deve se tomar muito cuidado. Então, quando a gente pensa, como ele é um benefício, que na verdade, um segurado ele pode ter diversos ao longo do tempo, nós temos que tomar esse cuidado. E aí tem mais um outro ponto muito relevante também, quando a gente pensa num segurado desse depois para a aposentadoria. O período intercalado para contar como tempo de contribuição, né? E para efeito de carência. O Supremo já tem até repercussão geral, tema 1125, dizendo que esses períodos intercalados podem. Mas quando é que o tempo é intercalado? Né? O período entre alguém que trabalhou, ficou em gozo de benefício para incapacidade e depois ele volta a contribuir. Como é que se dá essa forma para intercalar? E se perdeu a qualidade de segurado entre o término do benefício e a volta ao período contributivo? Mesmo assim, conta? Quantas contribuições precisam para que seja considerado intercalado? Para tudo isso, nós já temos decisões. E tudo isso nós vamos apresentar nessa oportunidade que estaremos juntos, nesses 2 encontros, com o objetivo de tentar passar a limpo, desde a parte do processo administrativo e também no processo judicial, tanto na questão de matéria de direito, quanto da matéria da produção da prova. Tudo isso é muito importante para esse benefício, e que normalmente, eu diria que é um dos benefícios, talvez que mais gera angústia para o segurado, porque é quando ele está sem condições de trabalho. Ele está numa situação de vulnerabilidade muito grande, porque ele está sem trabalhar, sem renda, e aí precisando de medicamentos, precisando de tratamento médico, e ele se vê naquela situação, às vezes, meses sem receber, né, o seu salário, sem receber benefício, sofrendo, né, pela sua doença, pela sua incapacidade. Então, imagine a angústia. Então, por isso que a atuação do advogado em processos dessa natureza tem que ser uma atuação precisa, uma atuação com agilidade. Não é um processo que dá para guardar na gaveta para, quando sobrar tempo, essa ação ser proposta. Não, é aquela ação que é a prioridade. É a ação que tem que pedir a tutela de urgência nessas situações. Né? Então, são todos esses caminhos que levam. E tem situações ainda também importantes que nós vamos, então, analisar, como essa questão de doenças mais graves, no caso também de aposentadorias decorrente dessas doenças que pode até gerar a isenção do imposto de renda, também determinadas hipóteses para o benefício de aposentadoria, não do benefício temporário, mas da aposentadoria, e assim por diante. E sempre lembrando que é uma aposentadoria, ela não de forma que ela é permanente. Então, ela pode, o artigo 101 da Lei 8.213, permite que tanto a aposentadoria como o benefício temporário possam ser revistos a qualquer tempo. É a regra que nós temos hoje que vigora, mesmo sendo benefícios concedidos na via judicial. Então, com essas palavras, depois vou passar ao Carlos Alberto, eu quero demonstrar o quanto é importante um estudo aprofundado dessa matéria, o quanto é importante conhecer as filigramas, os detalhes do dia a dia dessas prestações de natureza de incapacidade laboral, para que os segurados da Previdência possam ter a prestação devida, a prestação justa, e que façam, então, com que essa prestação chegue com urgência e garanta a esses trabalhadores, a esses segurados, que tenham condições de ter um rendimento
e de poder também recuperar a sua capacidade de trabalho para retornar ao mercado quando isso é possível. Há situações que, infelizmente, não é, dada a gravidade da incapacidade que o aflige. Professor Carlos Alberto, suas considerações finais para a nossa temática, para deixar como nossa fala sempre alguns indicativos já importantes que a gente já apresentou nesse nosso encontro, mas deixando para o pessoal perceber o quanto isso ainda nós precisamos aprofundar em nosso curso que nós vamos então ministrar, dia 31/10 e dia 8 de novembro, em 2 encontros de 2h30 cada um deles. E nós estaremos juntos na bancada para trabalharmos essas questões. Sim, com certeza. E vejam, dada a complexidade dessa matéria, o que a gente nota é que cada caso literalmente é um caso. Então, é importante a gente analisar com detalhes essa matéria, porque cada situação trará naturalmente dificuldades que não serão encontradas em outro. Então é difícil você encontrar duas pessoas com o mesmo problema de saúde exatamente igual. Então, por causa da natureza humana e todas as consequências, né? Aquilo que foi trazido como doença ligada ao trabalho, né? Então, esse fenômeno gigantesco aí do adoecimento pelo trabalho, que é um fenômeno que vai continuar, infelizmente, a crescer, tendo em vista que as últimas reformas, notadamente essa emenda 103 de 2019, faz e fará com que as pessoas trabalhem mais tempo, por mais duração de tempo e, consequentemente, de idade. Então, a tendência é que as pessoas venham a adoecer. Grande parte, inclusive estudos já realizados, indicam que há uma perspectiva sombria, infelizmente, de que os benefícios de aposentadoria sejam cada vez mais os de aposentadoria por incapacidade, cada vez menos os de aposentadoria voluntária. Ou seja, haverá uma série de pessoas, uma quantidade gigantesca de pessoas que, não tendo condições de se aposentar voluntariamente, vão trabalhar até onde não podem mais. E aí, será que vão conseguir se aposentar? Não é? Porque ainda tem esse fenômeno, que é uma pista de obstáculos, né? Nós sabemos disso, todos nós sabemos disso. Então, vejam, para piorar a situação, veio ainda a emenda 103 e criou aquele fenômeno da contribuição não poder ser inferior à incidência sobre um salário mínimo, sob pena de nada ser considerado. Então, vejam, isso vai atingir a população justamente menos favorecida, que trabalha em bicos, né, que trabalha eventualmente, que trabalha em subempregos e que naturalmente desconhece essa situação, desconhece esse fato, porque isso não é veiculado em lugar nenhum. Quem sabe disso somos nós, e olhe lá, nós que estudamos essa matéria de direito previdenciário, se não estivermos atentos lá ao que estabeleceu a emenda 103 no seu artigo, na nova redação do artigo 195, parágrafo 14, né, também nos depararemos com a perplexidade de ver que, sob a ótica da letra fria da emenda 103, com a redação da Constituição dada pela emenda 103, então pessoas ficarão sem a qualidade de segurado, não porque não trabalharam, não porque não contribuíram, mas porque contribuíram em valores que tiveram como base de cálculo valor inferior ao salário mínimo. Então, uma pessoa que trabalha, por exemplo, ganhando meio salário mínimo por mês, não é? Um trabalhador intermitente, uma pessoa que trabalha como cuidador de idoso apenas 4 horas por dia, etc., terão um salário de contribuição inferior ao salário mínimo e esse tempo não será computado para absolutamente nada, segundo o texto. Porém, como disse o João, nós precisamos esgrimir essa questão. Não é? Será que nós devemos simplesmente nos contentar, achar que está tudo certo? Ou será que há um grande problema a ser enfrentado? Porque, vejam, aqui acho que ainda nem há
estudos, números a respeito disso. Não é? Mas isso é uma consequência gravíssima, que vai impactar também nas pensões por morte. A gente nem falou, não é? Mas quando a gente fala numa incapacidade permanente, nós temos que também estar atentos ao efeito na pensão, porque o valor da pensão será apurado com base na aposentadoria do indivíduo. Ora, se a aposentadoria dele for uma aposentadoria não acidentária, então será na base de 60% mais 2% por ano de contribuição acima de 20%, no caso dos homens, 15%, no caso das mulheres. No caso de uma aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, então é 100% da média, né, do salário de benefício, de todos os salários de contribuição, do período de julho de 94 para frente. Então, reconhecer a natureza acidentária se torna duplamente importante, seja para a aposentadoria do indivíduo, seja para a pensão que ele vai deixar. Então, temos que estar muito atentos a isso tudo, e essa intenção a gente traz para o curso. Não é? Observar este fenômeno junto com outros fenômenos ligados à questão da carência, fenômenos ligados à questão dos benefícios que têm implicações trabalhistas. Então, o que vai repercutir no contrato de trabalho? Não é? Como é que funciona no caso de um pente fino que manda o trabalhador voltar? Esse trabalhador tem que fazer o quê? Ele tem que comunicar ao empregador que ele vai pedir o restabelecimento do benefício, ele não tem que fazer nada, ele tem que fazer voltar para a empresa e se contentar com a situação. Então, nós temos que trabalhar esses aspectos, não é? Que são aspectos que estão atingindo milhares, se não milhões de pessoas. Não é? Nós precisamos, então, trazer isso tudo a debate, trazer isso tudo a reflexão, com bastante conteúdo, com modelos de como proceder, seja no peticionamento, seja na quesitação, seja na impugnação a laudos periciais, seja no pleito de tutela antecipada, muito bem lembrado aqui pelo João. Não é? Eu sempre digo, quando a gente eventualmente palestra para colegas do Poder Judiciário, que se há algo que, a meu ver, é um exemplo evidente de tutela de urgência, é essa situação de periclitância de um trabalhador que vê-se longe do seu salário, porque não pode trabalhar, e longe de um benefício previdenciário, porque o INSS lhe nega. Então, é uma situação de penúria, de absoluta penúria, que ele entra sem poder, sem ter forças, temos que presumir isso, sem ter forças para oferir renda. E se essa pessoa não tem outra pessoa que possa lhe ajudar? E nós temos que presumir que ele tem essa outra pessoa, então a gente vai voltar ao século XVII, XVI, XV, né, onde tinha lá o mutualismo, a assistência entre particulares. Não, nós estamos no Estado Democrático de Direito e de direito social. Então nós precisamos ir atrás disso. E com argumentos fortes, convincentes, para que o Poder Judiciário veja, não é, esse sofrimento, essa angústia, e realmente observe que ali há os elementos para a concessão de um benefício, mesmo em tutela antecipada. E aí alguém já deve estar perguntando, mas se mandar devolver depois? Calma, vamos falar disso também, né, João? A gente tem que falar de tudo isso. Tudo será então, olha, deixa eu aproveitar só para dizer, inclusive aqui, nossa nova literatura, né, nosso novo filhote, vai estar como base dessa discussão toda, né, além do manual, do prática, né, e agora nosso comentário à Lei de Benefícios, edição 2023, saiu do forno agora, vai estar aqui como material de apoio para esse debate todo. Né? Então, já vou deixando aqui meu abraço, porque estamos quase estourando o nosso tempo, né? Então, agradecendo a atenção de todos e de todas e aguardando ali o dia 31 de outubro para darmos o pontapé inicial nesse curso, dominando os benefícios por incapacidade. E lembrando que até o dia 20, quem fizer inscrição até o dia 20 tem um preço diferenciado, né? Vai estar com grande desconto para a inscrição até essa data. Aguardamos todos, então, com certeza de que será uma oportunidade ímpar de debater, e eu e o Carlos Alberto sempre ao lado de vocês, faremos os debates, as abordagens, ao lado do outro, podendo, então, além de um ponto de vista complementar, que é o que nós temos. Tânia, dia 20 é o seu aniversário, já antecipo aqui meus parabéns.
A Tânia está nos acompanhando e dia 20 ela faz aniversário, que coisa boa, né? Então, quero aqui também agradecer a companhia de todos que ainda se encontram conosco aqui nos acompanhando, de todos os que estiveram aqui durante parte dessa nossa aula, desse tira-gosto importante sobre essa matéria, e dizer que sempre é uma satisfação poder falar com vocês, trocar ideias e seguirmos em rumo sempre de uma previdência social mais justa, mais solidária e que cumpra a sua função como política pública. Um grande abraço e até então, dia 31, no nosso encontro com Dominando os Benefícios por Incapacidade. Um grande abraço, Ana Cristina, aqui no final, que entrou também, e a todos que ainda estão e que poderão rever também essa nossa aula. Carlos Alberto, um grande abraço também. Um abraço, Fiquem bem. Fiquem todos bem. Até dia 31.